Muito bom dia, começando segunda-feira com o programa Mais Saúde. Você que assistiu o programa da semana passada, nós estamos aqui no 11º Congresso Internacional de Nutrição Funcional. Esse que é considerado o nosso congresso, né, aqui no Brasil. E é um congresso muito importante porque traz os melhores profissionais da área, todos concentrados aqui fazendo palestras incríveis. E é claro que eu hoje reservei um palestrante especial para estar aqui conosco. Você que acompanha o programa Mais Saúde pela rádio já conhece, né, o professor Murilo aqui conosco, que já falou assim coisas incríveis sobre os 10 piores alimentos e como substituí-los pelos 10 melhores alimentos. Então, o programa Mais Saúde hoje é novamente uma continuação do congresso, porque era muita informação e eu não queria deixar de entrevistar você, Murilo. Murilo, como é que você está vendo esse congresso? O que você está vendo de bacana e o que você já falou e você ainda vai falar? Pronto, eu acho que o tema do congresso é muito interessante, né? São evidências científicas que inspiram transformações. Eu acho que isso é o grande sucesso do congresso. Eu acho que é um acumulado de evidências científicas que a gente tentou traduzir para um linguajar da nutrição. Né? São evidências científicas de journals de medicina, de gastroenterologia, de imunidade, que a gente tenta traduzir para a nossa realidade, para os nossos alimentos, para a nossa particularidade, para a sazonalidade brasileira, para a expressão gênica dos brasileiros. Não adianta a gente ter as evidências científicas americanizadas e protocoladas, né? Eu acho que a gente tenta trazer aqui uma individualização, a partir da individualização não só do paciente, mas da população, porque a população ela tem características distintas da população europeia, da população japonesa e também da população americana. Nós somos brasileiros e com genes expressos com as características tropicais, e eu acho que tentar trazer um pouco do que há de ciência para nossa regionalização é o intuito não só meu, mas acho que de todos os palestrantes desse congresso, né? Particularmente, assim, eu estou muito satisfeito, muito feliz com o retorno do congresso, acho que principalmente pelos prescritores que estão aqui. Ele não é um congresso acadêmico, ele é um congresso profissional. E eu acho que a gente consegue ser um agente de transformação, de mudança da população. Porque são alunos que estão aqui na condição de alunos, mas que já são profissionais, né? E eles conseguem levar para o consultório essa sementinha que a gente planta aqui. E eu abordei na minha primeira palestra a influência dos alimentos na imunidade. Porque a pandemia hoje que acomete o mundo é a obesidade. E ela é uma doença inflamatória. E tem alguns dizeres que ficaram popularizados em grandes instrumentos de massa, de comunicação em massa, de uma forma equivocada. Então, na minha primeira palestra, eu tentei desmistificar um pouco sobre o coco, que é um alimento brasileiro e talvez seja fantástico comer coco. E não dá pra gente ficar encontrando vilão ou mocinho. Eu acho que o grande vilão ou mocinho é o bom senso. Eu acho que esse é o grande bom senso. E aí eu mostrei um pouquinho do que há de ruim quanto às gorduras, que é o consumo excessivo de gordura emulsificada. A gordura emulsificada que vem junto com carboidrato e açúcar. Acho que alimentos que são de Deus são alimentos que são ou doces ou gordos. Se um alimento é doce, por exemplo, a melancia, ela é grande e ela é doce. O abacate, ele é gordo, mas ele não é doce. É um alimento de Deus. Agora, se o alimento é gordo e doce, não é de Deus. Aí eu tenho aí biscoito recheado, por exemplo, sorvete, gorduras emulsificadas. Esses alimentos... Traduz isso para nós. Então, essa gordura que vem emulsificada dentro de um hambúrguer, por exemplo, que se coloca restos de animal para dar aquela característica gordurosa, que quando você coloca numa chapa ele libera aquela gordura. Essa gordura emulsificada, emaranhada em embutidos, em hambúrgueres, em salsicha, em biscoito recheado, em amanteigados, essas gorduras elas acabam influenciando negativamente. E aí a gente volta o olhar para a gordura do coco. Será que o coco é o grande problema? Acho que o grande problema é o consumo indiscriminado de biscoito, o consumo indiscriminado de sorvete, o consumo indiscriminado de chocolate. E aí a gente tem uma
macarrão com molho de creme de leite. E aí qualquer prato é feito com estrogonofe, é on-off, é para não comer mesmo. Então, assim, eu acho que a gente tem que voltar a olhar para aquilo que é o dia a dia e orientar o paciente a comer um prato mais saudável, mais colorido. Então eu tentei desmistificar um pouco isso. Uma outra coisa que eu coloquei relacionada à imunidade também é que nós temos que mastigar. Mastigar é fundamental. E aí a gente vê um grande programa de repercussão nacional, com uma grande audiência falando que você pode trocar todas as refeições por suco ou por shake. Então por que o próximo programa não foi feito para arrancar todos os dentes? Né? Já que não precisa comer, pode arrancar os dentes. Então, assim, isso é uma incoerência, levar uma informação para a população que você pode trocar todas as refeições por líquido. Você não ativa nem o centro de saciedade. Daí mostrei artigos científicos que justificam a importância da mastigação. E o quanto isso leva de ativação de saciedade, de equilíbrio, de homeostase, esse é o termo, equilíbrio. E aí então abordei também esse tema. E um último tema abordado, que também teve uma repercussão nacional, além dessa gordura, além de não mastigar, é o fato de jejum, que algumas pessoas falam que jejum não é bom, mas talvez o jejum seja interessante, ficar um intervalo sem comer muito e não comer ininterruptamente. Acho que nós não fomos criados para comer o tempo inteiro. A gente tem que ter um momento de não comer. E talvez o momento de não comer seja entre o jantar e o café da manhã. E aí as pessoas ficam acordando à noite para comer, ficam virando noite com alteração de sono, e aí levantam para comer. Isso gera um desequilíbrio de microbiota que, por sua vez, interfere negativamente. E aí o nosso mestre aí, Gabriel de Carvalho, está palestrando também sobre o jejum intermitente e as evidências científicas de fazer um jejum, e isso com um efeito benéfico sobre o metabolismo. E aí, como é o meu chão, eu falei bastante de probióticos, né? Que é o uso dos probióticos para melhorar a imunidade. E aí, então, assim, inúmeras publicações em artigos científicos de alto fator de impacto, mostrando a relação da modulação de microbiota e a imunidade, a ativação de células TREG. E aí um artigo de 2015 que traz a modulação dessas células TREG, que são células de imunidade, a partir de fragmentos microbianos. E aí esses autores também justificaram o consumo de amido resistente. E aí, mais uma vez, eu volto a falar da importância de comer comida e biomassa de banana verde. Então, assim, se não comer a biomassa de banana verde, talvez a sua saúde seja menor. Então, assim, eu ainda fiz um post no meu Instagram e no Facebook dizendo: ainda vamos ouvir muito falar de biomassa de banana verde. Acho que está só começando. E os autores mostram lá um efeito do amido resistente na maior produção de butirato e é uma maior ativação de células TREG e, por sua vez, mais imunidade, menos doença. Então não é só a biomassa de banana verde, é o brócolis também e o couve-flor. E aí eu ensinei na minha palestra como fazer arroz de couve-flor, que é muito simples. Couve-flor não tem gosto, arroz também não, então eles só servem para acompanhar. Você pega a couve-flor, lava, coloca ela em vapor durante 2 minutos no vapor e corta ela da flor para o talo, bem pequenininho. Cortando ela, você tem arroz de couve-flor. É isso, ele serve para acompanhar. E aí você pode usar um sal temperado, pode usar uma cúrcuma para fazer um arroz temperado colorido de couve-flor, mas que tem o consumo de couve-flor, brócolis, couve, que a gente tenha o consumo de alimento, inhame, cará, mandioca. E aí, parafraseando novamente o Gabriel, numa entrevista disse o seguinte: olha, por um acaso você morreu porque não comeu inhame, cará? Não, nunca comi e não morreu. Então será que você vai morrer se você não comer trigo? Não, você não vai morrer se você não comer trigo, você pode comer inhame e cará. E aí você tem os mesmos nutrientes e não tem o efeito agressor. E aí mostrei um artigo publicado pelo Alessio Fasano, em 2015, em que ele mostra manifestações extraintestinais da doença celíaca. Mas não só da doença celíaca, da ligação da gliadina no receptor intestinal, toda essa ciência que ele tem demonstrado nos últimos anos. E a gente não está falando de ninguém mais, ninguém menos do que do diretor do Hospital de Gastroenterologia Pediátrica da Universidade de Harvard. Então, assim... Você sabe que em 2013, quando eu estava nos Estados Unidos, em Dallas, ele ganhou o prêmio Linus Pauling de 2013. E o professor Alessio Fasano
vê se eu estou errada, eu acho que ele vai ganhar um prêmio Nobel pelas descobertas que ele fez, porque são incríveis. E é o que eu digo, gente, glúten não é moda, é ciência, certo? Eu acredito que ele deva ganhar o prêmio Nobel da Paz. Porque ele vai levar paz no mundo, porque as pessoas vão ficar mais calmas, porque ele mostrou uma evidência com espectro autista relacionado ao glúten nesse artigo publicado em 2015. Então, assim, distúrbio de comportamento, distúrbio cutâneo, distúrbio de língua-dente e aí osteoporose relacionada ao glúten. Então, nessa evidência de 2015, nós estamos aí praticamente encontrando a causa das comorbidades do nosso século. E talvez estejamos aí com a causa dessas manifestações extraintestinais. Então finalizei minha primeira apresentação com esse artigo, que eu acho que dessa forma vamos melhorar o mundo. Maravilhoso. Bom, gente, eu fico aqui encantada, eu entrevisto, mas estou aprendendo, né? Porque o Murilo é uma dessas pessoas que eu não canso de ouvir, não canso de perguntar. Já pedi para Ana Paula, né, que é a produtora lá do programa Mais Saúde da rádio, para nós estarmos assim vendo as suas vindas a São Paulo, para que você possa estar indo também lá no estúdio da Rádio América, para a gente falar por esse Brasil todo. Bom, nós já estamos chegando no nosso primeiro intervalo, falando, porque eu digo assim, a Canção Nova, ela não depende de patrocinador, ela é exclusivamente mantida pelos sócios colaboradores. Por isso que a gente aqui pode estar falando que o trigo não é do bem. Entendeu? Por quê? Porque não tem nenhuma indústria de panificação atrás da gente. Mas isso é graças a você, por isso que eu digo que o nosso compromisso é com a verdade. Mas nós vamos para um rápido intervalo, que não é propaganda, e voltamos já já com a segunda parte dessa entrevista maravilhosa com o professor doutor Murilo, que está aqui com a gente, fazendo essa brilhante entrevista para falar de muito mais coisas interessantes. Até já!